Olá, amigos do canal Doutor Agro. Vamos a mais um boletim Agro 30, que tem saído aí a cada 2 ou 3 meses, com os dados de mercado, com a questão das análises, o que prestar atenção no mês seguinte e principalmente também os bons momentos com os amigos aí do agro. Nesse vídeo vai um resumo das primeiras estimativas da safra 24-25, que está o planeta de olho na performance do clima aqui no Brasil e no apetite de plantio dos nossos produtores. Então vamos lá. Primeiro bloco, os fatos que marcaram o mês de outubro no agro. Grãos, Conab, primeiro levantamento da safra 24-25. Vocês podem acompanhar aí junto comigo. A produção de grãos estimada agora em 322,47 milhões de toneladas, 8,3% acima do que foi a safra anterior, que nós tivemos um pouquinho aí de problemas de clima, né? Muito doloroso para alguns. Isso daria apenas o Brasil colocando 25 milhões de toneladas de grãos a mais no mercado. A boa notícia para o nosso desenvolvimento é a da área, que a Conab estima agora que nós vamos pular para 81,34 milhões de hectares plantados, lembrando que aí tem a segunda safra, né, contada, o que dá uma variação de quase 2%, ou seja, mesmo com essa situação de preços menores, os produtores brasileiros agregariam aí 1,51 milhão de toneladas a mais. Eu lembro que eu tive lá na Farm Progress, no Iowa, e os produtores americanos perguntavam assim, mas como com esse preço a gente perdendo dinheiro e o Brasil segue expandindo a área, né? Segue por causa da eficiência, por causa do grau de capitalização de muitos produtores e porque esse mercado, sem dúvida nenhuma, vai voltar. Vocês viram no vídeo anterior aí quanta soja nós vamos precisar no mundo a partir dos próximos anos, né? Quantas toneladas a mais por ano. Quem não assistiu, no final a gente vai colocar o link aí para vocês caírem no vídeo da semana passada, que dá os próximos 10 anos aí da soja. Bom, por falar em soja, para quanto iria a produção de acordo com a Conab? Ela pularia 12,7%, chegando a 166 milhões de toneladas de grãos, o que daria só de soja 18,7 milhões a mais o Brasil produzindo. E a área da soja aumentaria 2,8%, 1,3 milhão de novos hectares, totalizando 47,33. A produção do milho está um pouco mais conservadora, ela cresceria apenas 3,5%. O Brasil colocaria nessa safra sendo plantada agora 4 milhões de toneladas a mais, chegaria perto das 120 milhões de toneladas, até porque no milho nós estamos um pouco mais preocupados do que na soja, em virtude da segunda safra. O que é que vai acontecer aí? No algodão, nós estaríamos com uma excelente produção de 3,66 milhões de toneladas, praticamente igual à produção da safra 23-24, e a área cresceria 56 mil hectares, chegando em 2 milhões de hectares. Bom, vamos lá. Ainda sobre o Brasil, antes de pular para a questão mundial. Como é que está o progresso do plantio? Atualizado agora, dia 28 de outubro, 28 e 29 de outubro, na soja que a gente vinha vindo atrasado, mas já refletindo uma grande capacidade operacional que o Brasil agregou nos últimos anos, o plantio chegou já a 37% e na safra passada ele estava em 40%. Só que na semana anterior nós estávamos 10 pontos atrasados, nós já estamos encostando e o clima está permitindo isso agora. E o milho está idêntico, 37% da safra de milho do Brasil plantada agora nessa semana. Partindo aqui para os dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, começando a nossa análise com o milho, deixa eu acertar aqui a minha colinha para passar para vocês, né? O que eles estão prevendo aí para o milho? A produção mundial iria para 1,17 bilhão de toneladas, diminuiu 0,7% em relação à expectativa do USDA de setembro de 2024. Lembrando que essa expectativa do USDA é a safra que eles escolheram e aqui o Brasil e o Hemisfério Sul está plantando, tá? Então nós teríamos aí Estados Unidos praticamente igual, 386 milhões de toneladas, o Brasil praticamente aí com
127 milhões de toneladas. Vejam que a estimativa do USDA é 7 milhões acima da brasileira, tá? E os estoques ficariam aí ao redor de 306 milhões de toneladas. No caso da soja, aí sim, o milho está empatadinho, né? Está meio equilibrado. No caso da soja, é aumento na produção. Então, a produção global cresceria 8,7%, ficaria ao redor de 429 milhões de toneladas. O USDA coloca para o Brasil 169 milhões de toneladas. Os Estados Unidos, que está praticamente concluído, 125. E os estoques ficariam aí ao redor de 135. Então, para soja mundial, nós teríamos, ao final desta safra sendo plantada no Brasil, na Argentina, 20% a mais de estoques em relação ao que nós tivemos na safra 23-24. Por isso que está pressionando os preços da soja, estão abaixo de $10 por bushel já há algum tempo. Um ponto que a gente já pode tirar da nossa preocupação, tirar do nosso radar, é justamente a colheita nos Estados Unidos, porque na soja, na média das últimas 5 safras, olha que impressionante que está essa safra americana. Eles tinham, sabe quanto? 78%, e agora está com quase 90% da soja colhida. No caso do milho era 64% e agora está 81%. No caso de algodão era 46% e agora veio para 52%. Portanto, colheita indo bem nos Estados Unidos, muito bem, e aí a gente já pode praticamente agora no mês de novembro tirar esse ponto aí da nossa preocupação, né? Em relação então aos preços do agro, a soja R$ 143,00 em Paranaguá, 1% acima do mês passado. O milho é que teve uma boa reação nos últimos 30 dias, de quase 12%, devido principalmente a esse risco da segunda safra brasileira em virtude dos atrasos do plantio da primeira safra. R$ 72,00 a saca, a B3. O algodão praticamente R$ 4,00 por libra peso, estável. O café deu uma boa reagida, R$ 1.517 a saca. E quem decolou, que aliás brifamos aqui, né? Vocês que acompanham, a gente não estava entendendo direito o comportamento da arroba do boi, porque a demanda tanto no Brasil quanto de exportações está incrível, né? E passamos por um momento em grande abate de fêmeas e consumo de oferta. Em algum momento essa equação ia aparecer e nós estamos vendo a arroba já aí acima de R$ 310,00, representando um pouco de oxigênio para os nossos pecuaristas, né? A expectativa é que a gente tenha uma produtividade de soja 10% maior, aproximadamente 3.500 quilos aí por hectare, 58,5 sacas, e por isso que está dando também um volume grande, ou seja, cresceu a área, cresceu a produtividade. Quem sabe aí os produtores possam ter um pouquinho mais de margem, né? Em relação aos insumos, né, a situação de custo é 15% menor aí nessa safra e o preço dos produtos caiu praticamente 30%. Por isso que na questão dos insumos a gente está vendo ainda aí negociações mais lentas, uma tendência talvez de manejo mais barato por conta dos produtores aí, o que gera um pouco mais de pressão. E esse é o ponto aí, mas está vindo bem, né? As empresas de insumos estão lidando com margens menores, provavelmente a questão dos estoques tóxicos que ficaram aí por causa de toda aquela bagunça, né, que nós tivemos de Covid, problema de Ucrânia, frete mundial, problema de China, fechamento de portos, isso aí já se estabilizou. Então, o que a gente tem aí pela frente é, na torcida de não ter grandes eventos, uma situação que é mais possível de planejar, né? Então, esse é o ponto aí. Agora, realmente margens menores, problemas um pouco de inadimplência, um pouco aí também de riscos de recuperações judiciais, que são péssimas para o agronegócio, mas lembrando que o tapete produtivo é muito maior, portanto, nós temos muito mais hectares para vender aí os produtos, né? Então, esses eram os pontos que eu queria comentar aqui com os senhores da minha outra cola. Voltando aqui, então, a balança comercial vem vindo muito bem, as exportações do agro foram de 14,2 bilhões de reais, crescimento de 3,6% em cima de setembro de 23, principalmente com efeito aí de preços, importações de 1,6 bilhão,
principalmente fertilizantes e defensivos, o que dá um saldo do agro apenas do mês de setembro, né, outubro não fechou ainda, 12,6 bilhões. E o nosso acumulado de janeiro a setembro está em 126 bilhões de dólares, está em linha com o que aconteceu no ano passado, que foi recorde dos recordes, né? Um número muito bom aí. O que é que a gente precisa ficar de olho em novembro para passar para vocês? Comportamento do clima no Brasil e na Argentina, é a principal variável hoje que está todo mundo olhando, e as perspectivas são boas, principalmente para a primeira safra, né? A preocupação nossa, então, é a segunda safra, o milho entrando atrasado, será que ela vai secar um pouco antes ou não? Então, eu acho que vocês que têm soja, dificilmente nós vamos ver variação de preço agora. No milho a gente teve alguma recuperação e conforme o risco climático no Brasil for aumentando, pode ser que venha um pouco mais aí de recuperação. Mas esses preços também não tá bom para o produtor de grãos como esteve, mas por outro lado, para a ração, para os produtores de proteína animal, tá bom, né, tá mais previsível, exportações crescendo, enfim, é interessante no agro, né, como você tem um ano que é melhor para um, depois vai para o outro. Então agora a gente espera também que o setor de carnes, tão importante que é para o Brasil, possa ter mais envergadura e crescimento aí nesse ano, em virtude da situação de custos um pouco mais controlado. Segundo ponto que a gente tem que olhar é tudo que varia violentamente no mundo todo dia, né? Então observar essas tensões aí no Oriente Médio, o que pode acontecer na questão do petróleo, na questão de fertilizantes e outros insumos agrícolas, mas aparentemente, aqui eu estou arriscado a fazer um grande erro, aparentemente a coisa está mais tranquila do que estava na nossa análise de 30 dias atrás aí, né? Vamos ver o terceiro item, como é que fecha a colheita americana. Já está praticamente encerrada, mas nós já vamos ter aí os números finais. E também observar, como quarto item, né, se continua firme as performances do boi, o que eu acredito. A cana vindo bem aí também, recuperação dos preços de açúcar, de café e de laranja, onde em breve vem um vídeo aí para vocês. Nós tivemos a chance de estar lá no Juice Summit, Antuérpia, para explicar para os grandes compradores de suco do Brasil o porquê que aconteceu isso com esses preços, o problema do greening, o problema que a gente tem aí gravíssimo da seca e do calor extremo que afetou não apenas os nossos laranjais, mas também o café e também a cana, onde as preocupações para a safra seguinte já são grandes aí, em virtude se ela vai conseguir ou não recuperar. Pelo menos está chovendo bem agora em boa parte do nosso canavial, né? E, por fim, o câmbio. O câmbio, a maior parte das incertezas hoje é interna, né? A questão dessas trombadas aí do governo em relação ao ajuste fiscal, declarações descabidas, tal. Outro dia eu vi uma análise que, se não fosse isso, era para estar em 5,10, mas ele fechou aqui quando nós estamos gravando esse vídeo para vocês, dia 29 de dezembro, já estava em 5,72. Então, isso também permite um pouco mais de oxigênio para as nossas exportações, encarece um pouquinho a questão dos fertilizantes defensivos importados, mas é ruim para a questão de taxa de juros, é ruim para a inflação e outros pontos aí. Então, acho que esses são os aspectos que eu queria comentar aí com vocês. E então é isso, pessoal. Acho que torcer para novembro vir com bastante água, que todo mundo termine bem aí as suas operações com segurança de plantio e que a gente possa realmente estar vendo surgir aí uma grande safra de milho, de soja, de algodão, que serão extremamente importantes aí para o Brasil, né? O ponto negativo hoje que eu recebi, agora cedo, foi um comentário e uma ação muito infeliz, muito infeliz, que aliás já está cansativo isso, extremamente cansativo, de uma das grandes empresas de lácteos, de origem francesa, onde foi dado lá uma declaração de que essa empresa, pelo seu CFO, de que essa empresa não origina mais soja a partir do Brasil, em virtude do desmatamento e todo aquele trololó que vem e vai originar a soja de outro lugar, né? Esquecendo aqui a questão do Código Florestal, esquecendo aqui a questão de que tem muita gente trabalhando direito com certificação internacional e de que sim, o Brasil tem o problema do desmatamento, é um problema isolado, é um problema que não está presente em muitos estados produtores, mas vem aquela generalização, essa notícia gerou um monte de mídia negativa aí para o Brasil e, com razão, está gerando uma reação
do agro brasileiro, das entidades setoriais, né, com relação a esse erro, né, essa questão de jogar para a torcida, né, lá nas ONGs europeias e tudo isso, e você danificar todo um trabalho feito de sustentabilidade da AproSoja, dos produtores, das certificadoras. Vai lá um diretor e cria um estrago incrível dizendo eu não compro mais, né? A minha pergunta é, será que desses locais que ele está originando e que vai passar agora a comprar 100%, será que esses locais têm código florestal? Será que esses locais têm uma lupa tão grande em cima da produção? Né? Mas é mais um fato negativo que origina normalmente da Europa, né? Dessa vez de uma grande multinacional que provavelmente vai ter efeitos negativos a ela aqui no Brasil. Então, que esses fatos possam ser melhor pensados, né, por esses executivos das empresas, entendendo que as cadeias estão se organizando para fornecer exatamente o produto que é demandado por todos, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu convido agora quem quiser se ver aí nas imagens, né? Foi um giro grande aí nos últimos 2 meses, nacional e internacional, e essa é a parte que eu mais gosto aí do vídeo, que é ver as pessoas do agro brasileiro que estão construindo um trabalho maravilhoso, mesmo sofrendo essas agressões contínuas aí do ambiente internacional. Tá bom? Bom mês de novembro a todos vocês. Valeu!